oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de nós nos reunirmos, Deus, para nós aprendermos a respeito da Tua Palavra, com a Tua Palavra. Oh, Pai Santo, instrui, Deus, as nossas vidas, Pai, com o Teu Espírito Santo, porque a Tua Palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos guia por toda a verdade. Ele nos ensinará a respeito da verdade. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome que é sobre todo nome, no céu, na terra, em todo lugar, instrui-nos, ó Deus, a respeito da Tua Palavra. Edifica, Deus, as nossas vidas através daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amado? Amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, falta de claro de novo aqui, né? Mas amém. E nós paramos o nosso estudo, né, no livro de Atos. Atos capítulo... Deixa eu tirar ali. Atos capítulo de número 13, não é isso? Atos capítulo 13, eu não vou abrir a Bíblia, porque a gente vai estar vendo um comentário, né? E, ou melhor, eu vou deixar a Bíblia aberta, né, aqui para você, enquanto eu vou lendo outro comentário aqui, você vai vendo, né, a Bíblia aberta, para que a gente possa estar acompanhando a respeito daquilo que vai ser tratado nessa noite. Então nós estamos em Atos, no começo do capítulo 13, você se lembra disso? Só que outra vez que nós passamos, nós fizemos uma passagem assim bem rápida, nos primeiros versículos, e ficou assim, na verdade, muita coisa para trás. Por que ficou muita coisa para trás? Porque a Bíblia, amado, é um livro assim, é muito rico, um livro muito precioso, um livro muito rico. Então, se a gente faz aquela leitura rápida, ou até mesmo aquele comentário rápido, muita coisa fica para trás. Então, a gente vai essa semana estar passando para você algumas, que eu creio, né, algumas informações a respeito do assunto que nós vamos tratar, para que a gente possa até mesmo enriquecer um pouco mais, né, da palavra de Deus. Olha só. Vou procurar deixar aí para você acompanhar, né? Pronto. Está gelado. Agora vamos lá. Então, amado, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vai poder ver aí. A partir do versículo, nós fizemos um comentário, né? Nos primeiros versículos, até o versículo de número 4, nós comentamos, nós fizemos uma observação até mesmo a respeito do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Então, vamos ver a respeito da chegada dos apóstolos, não dos discípulos, mas dos apóstolos, voltando de novo. Você lembra qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Você lembra? Que são os de casa. Né? Qual que é a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulo é? Aluno, né? Que está aprendendo. E apóstolo é? Professor. Ensino. Enviado, né? Aquele que vai para ensinar. Essa é a diferença entre discípulo e apóstolo. Algumas coisas os discípulos não faziam enquanto eles estavam com Jesus. Eles não faziam. Eles foram cobrados até mesmo com relação a isso, a respeito do jejum. Perguntaram assim para Jesus: ué, mas os seus discípulos não jejuam? Né? E ele disse assim: não, enquanto o noivo estiver com eles, isso não é necessário. Mas vai ser um dia que o noivo vai ser tirado, aí eles vão ter que jejuar, vão ter que se consagrar, vão ter que entregar totalmente sua vida ao Pai. Então você percebe que algumas coisas eles não faziam. O Senhor Jesus, ele estava por trás, né, ali dando todo o respaldo para eles. Eles estavam passando por um processo, uma experiência, né, para que eles pudessem ser então colocados no ministério. Mas depois eles precisavam aqui, porque assim como nós lemos já alguns dias atrás, né, os discípulos, os apóstolos estavam ali, né, jejuando e orando. E aí então o Saulo, né, mais alguns deles foram ali enviados para uma obra, enviados para uma missão. E é sobre esse assunto que eu gostaria de dividir com você. Eu falei que ia deixar para você a tela fechada na Bíblia, mas não vai dar, porque eu quero mostrar uma coisa para você, senão vai ficar só para mim. Então,
Versículo de número 5 de Atos, eu vou ler para você o versículo 5, depois a gente vai estar comentando de uma maneira bem pausada mesmo, que eu estava vendo algumas coisas durante essa semana, eu tenho certeza que vai ser interessante, vai acrescentar na sua vida, né? Você que aprende, tanto você que prega, tanto tenho certeza que vai ser bênção para você. Olha lá, versículo 5 do capítulo 13 de Atos, diz assim: E chegados, saíram de Chipre, né, navegaram para Chipre, e olha aqui versículo 5: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Pode pensar assim, esse versículo não diz nada, né? Esse versículo diz muito. E é a princípio sobre esse versículo que nós queremos fazer um comentário. E eles chegaram aonde? Salamina. Pode pensar assim, mas Salamina não é mulher do salame? Salaminha? Irmão, nessa época assim, a sinagoga era um templo, assim, mas só que lá eles documentavam a palavra de Deus. Como é assim? Eu não quero essa parte assim, entendeu? Eu queria que eu não explicasse comigo. A gente vai entrar nisso aí, é muito interessante, porque existia o templo e existia a sinagoga. Ah, sim. O templo era o lugar da adoração. Sim. Onde a pessoa se chegava diante do Senhor, mas tinha todo aquele ritual, né, sacerdotes e tal. Por isso que não o véu da sinagoga, mas o véu do templo se rasgou do alto a baixo, para que a pessoa pudesse ter esse livre acesso com Deus. A sinagoga, o templo era o lugar da adoração. A sinagoga, isso era comum. A sinagoga era o lugar do aprendizado. Mas hoje a gente vai ver algo bem interessante assim, como é que surgiu a sinagoga. Né? Porque até então, no Antigo Testamento lá, bem antes de Jesus, sinagogas elas não existiam. Passou a existir a partir de um tempo, né? A partir de Salomão ali, mas a gente vai ver sobre esse assunto, mas é bem interessante. Bem interessante. Muito... Mas em termos de construção, assim, eram diferentes? Diferenciadas? A gente vai mostrar a respeito da... Já tem uma... Já. Naquele folder que tem, naquele cartaz que tem ali atrás, mostra a respeito da mesquita de Omar. Uma das mesquitas que... A sinagoga, ela também se destaca, um dos destaques da sinagoga, né, que foram feitos de maneiras diferenciadas, um dos destaques, aquela de Omar tem a cúpula dourada, né, e que ela fica atrás do muro das lamentações. Mas as sinagogas eram feitas de maneiras diferenciadas para destacar realmente que, tanto que em São Paulo, no estado de São Paulo, Sorocaba eu não sei, mas no estado de São Paulo, na cidade, em Campinas, eu sei que tem sinagoga dos judeus e elas são diferenciadas. Elas são diferenciadas. A sinagoga dos judeus, aqui elas já são diferenciadas, lá muito mais ainda. Né? A gente vai entrar direto nesse assunto. Agora, Salamina, alguém já viu falar alguma coisa a respeito de Salamina? Não? Achei que o irmão Zé abriu o dicionário. Se você não tivesse falado, eu ia falar que era mulher de salame, né? Já falou logo de mim, né? Aí não teve graça. Aqui é uma das paisagens, né, de Salamina. Né? Umas fotos que foram tiradas de lá, eu consegui capturar algumas, dessa cidade aí de Salamina. Então, em algumas você vê só ruínas, né? Mas é o que sobrou de... Hoje, se você for ver no nosso tempo a respeito de algumas cidades antigamente, vai encontrar só ruínas, só pedreiras, só... Tanto que os romanos vinham e faziam, né, a arruaça deles, destruíam. Né? Os judeus foram muito perseguidos por isso, né? Por serem cristãos. Na verdade, são até hoje, né? Os cristãos são perseguidos hoje pelos romanos. E de uma maneira ou de outra, mas são perseguidos pelos romanos. E as doutrinas dos judeus hoje, esse grupo que tem Campinas aí, como que é? É uma doutrina, vamos dizer assim, equivocada ou é uma coisa... Os judeus, eles entram muito em questão com relação a Jesus. Porque tem judeus, por exemplo... Mas tem judeus convertidos, cristãos? Tem judeus convertidos. E, por exemplo, eu sempre vejo um site, eu sempre assisto algumas ministrações, Comunidade Israelita Nova Aliança. Eu sempre assisto algumas coisas lá. Na parte histórica, assim, eles falam de história como se estivesse falando da própria vida. Assim, não, porque Jesus vai voltar... Para eles é comum. Jesus vai voltar por causa dos judeus, né?
Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. João capítulo 1, a partir do versículo 11, diz que Jesus veio buscar os seus, né? Esse é o plano de Deus. Veio buscar os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam. Você está falando de passado, né? Isso. Ou seja, o plano de Jesus agora, Jesus está tratando com a igreja conosco. O Espírito Santo está fazendo a obra. Deus, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, ela sai da tradição lá da lei judaica e ela entrega e reconhece Jesus na vida dela, ela passa a se tornar igreja também, a fazer parte do corpo de Cristo, assim como nós. Ela vai subir na primeira ressurreição, no arrebatamento. Ela vai subir no arrebatamento. Ou se morrer, esperando em Cristo, qualquer judeu, muito conhecido que existe nos nossos dias, né? É o Akiva, bem conhecido, que anda pregando a palavra por todos os lados, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, na verdade, deixou de ser simplesmente alguém que seguia os rituais dos judeus para se tornar igreja, fazer parte do corpo de Cristo, se tornar a noiva de Cristo. Então, ele, se permanecer no caminho, vai subir no arrebatamento, assim como diz a palavra, independente se seja judeu. Agora, por exemplo, vamos supor, se ele permanecesse lá na tradição dele, vivesse até aquele tempo, Jesus teria um outro tratamento para com ele depois do período da tribulação, onde nós comentamos que depois do arrebatamento, né, tem os 7 anos de tribulação, esse período dividido em 2, os 3 anos e meio, primeira parte, a falsa paz que o anticristo vai trazer. É por isso que nós comentamos no domingo a respeito desse assunto. Ainda faz parte da tribulação. Faz parte da tribulação. Então, quando a gente vê alguém vindo lá de Roma para juntar todas as pessoas, para tirar todas as diferenças, você vê que e aquela parte do milênio, isso tem um ano. Então, depois desse período da tribulação, nesse período, depois Jesus arrebata a igreja, depois o Espírito Santo também é retirado, é claro, porque aí depois começa o período onde o anticristo ele vai reinar sobre a terra. Vai reinar e ele vai trazer uma falsa paz e vai adquirir popularidade entre as pessoas. Na segunda parte de 3 anos e meio, como diz também no livro do profeta Daniel, aí é onde ele vai entrar assolando mesmo. Vai buscar destruir os judeus, vai procurar exterminar. Vai chegar uma época que ele vai escancarar, ele vai falar. Ele vai expor. Eles só vão perceber, na verdade, que é o anticristo e não o Messias, quando ele pôr sua imagem no templo de Jerusalém e ele se assentar no trono e querer adoração. Aí vão perceber que ele é Apocalipse. Isso, Apocalipse. Aí vão perceber que ele é o anticristo. Porque até então os judeus também esperam um Messias. Os judeus esperam. Ainda esperam por causa daquela mentira dos soldados, né, que mentiram porque ganharam alta quantia e disseram que o corpo de Jesus foi roubado. Então eles vivem por essa palavra ainda. Então eles esperam o Messias. Eles esperavam o Messias vir de uma maneira diferente, né? Jesus veio, confundiu, na verdade, eles esperavam Jesus de uma outra maneira. O tempo todo eles queriam saber se Jesus era o Messias. Mas Jesus deixou no ar, porém, porque eles queriam um Messias, por exemplo, que livrasse eles da opressão romana. Jesus veio para libertar os cativos, Jesus veio para curar e livrar todos os oprimidos do diabo. Isso no mundo espiritual. Eles imaginavam que fosse algo assim físico. Deus não poderia ser inocentado pela mentira dos soldados. Não. Porque Jesus estava com eles, né, na verdade. Porque Jesus também tinha um tratamento específico com eles, né? Porque a palavra também precisava se cumprir, né? Para que o plano da salvação chegasse também até nós. Tem uma outra versão do contrário disso, das pessoas que não acreditam nos tempos mais para frente. Tem uma outra versão. No caso, a gente acredita nisso que vai acontecer. Aí as pessoas que, no caso, que não creem nisso, tem uma outra versão delas. O que vai acontecer? Assim, com relação ao fim dos tempos, existem várias linhas de pensamento. Existe um povo, por exemplo, que diz que, e acredita até, que vai ser o arrebatamento durante a tribulação, porque diz que o Senhor nos guardará de toda a tribulação, mas na verdade é uma palavra específica para os judeus. Existe um povo, por exemplo, que já acredita que já se vive o milênio. Então, existe, por exemplo, um povo que acredita que depois que passar toda a tribulação, aí Jesus vai vir tratar com a gente, mas essa também é uma palavra específica para os judeus. Então tem aquilo que
nós comentamos, existem várias linhas de pensamento, mas todas acabam ficando pelo caminho. Por quê? Porque, assim como nós comentamos sempre, a Bíblia foi escrita para a igreja, para os judeus, para os gentios e para algum tipo de pessoa específica. Alguma carta, por exemplo, algum tipo de pessoa específica. Tem coisa que foi escrita, por exemplo, para Timóteo e foi pedido para ele. Não tome vinho, tome vinho, né? Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago, por um problema que Timóteo tinha e também por causa da região que ele vivia. Então, vou falar para o meu irmão, toma vinho, faz bem para o seu estômago, vai lá. A gente vive num tempo totalmente diferente, não é uma palavra para a gente. E só usa um trecho, né? são trechos isolados, fora do contexto e, na verdade, totalmente fora, se a gente for pegar pelo ponto histórico, né? A gente vai ver que não faz sentido, nem sentido. Tem aqueles que também acham que não vai acontecer nada. Tem uns que acham que não vai acontecer nada, morreu, fica por isso mesmo. Então, toda linha de pensamento que é diferente da Bíblia, por exemplo, essa linha de pensamento não vai acontecer nada, Hebreus 9:27, a ordem de Deus por homem morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Alguma tradução da Bíblia, eu acho até interessante, tem alguma tradução dela que vem, sabe aquela passagem que está escrita lá em Lucas capítulo 16? Para a gente, tem uma tradução assim um pouco mais antiga, vem escrito lá a parábola de Rico e Lázaro. Mas alguma tradução diz assim que é a história de Rico e Lázaro. Porque parábola não se dá nome para a pessoa. Um semeador saiu a semear, ou uma rede foi lançada ao mar, e juntou toda uma espécie de peixes, e coisa assim, isso é parábola, história, para mostrar algo no mundo espiritual. Mas parábola nunca se dá nome. Um pai tinha 2 filhos, um pediu parte da herança e saiu para a terra maluca. Fala do que ele fez errado, fala dos lugares que ele foi, mas nunca dá nome. Parábola não se dá nome. Rico e Lázaro tem nome. Então, na verdade, é praticamente uma história que Jesus contou a respeito do final dos tempos, né? Daquilo que acontece quando a pessoa morre sem a presença de Deus, confiando nas coisas desse mundo. Então, tudo, na verdade, que a pessoa ela acredita e foge dos princípios, a crença, vamos dizer assim, fica pelo caminho. Porque não tem ligação com a palavra. É como, por exemplo, os livros apócrifos. Por que eles foram tirados? Muitos foram tirados. E até mesmo, existem alguns que não foram tirados, não existem. Por exemplo, na Bíblia que eu tenho aí, uma Bíblia de estudo de Jerusalém, né? Bíblia católica. Alguns não foram tirados. Mas se você ler o livro apócrifo, você pode ler sem problema. Tem lá os pontos históricos, até interessante. Mas é coisa assim que não faz sentido. E eles não falam de redenção. Estão fora, estão desligados do que diz mesmo a palavra. A Bíblia, ela toda, ela trata de um assunto, Jesus. E sempre nos chama para comunhão com Ele. É por isso que eu falo para você que eu tenho dificuldade de crer, e eu quero continuar tendo dificuldade de crer, que tudo aquilo que me afasta de Deus, eu não creio que vem de Deus. Porque a Bíblia toda, desde o começo, ela trata de redenção até o final. Ela chama o homem para comunhão, para o conserto. Deus sempre faz isso. Porque as palavras de Jesus eram as coisas que não aconteceram, né? Ele sempre falava isso para ilustrar como seria o reino de Deus, uma coisa assim. Isso porque senão o homem não entenderia. Então. Mas agora no caso de Rico e Lázaro, aconteceu isso, né? Então. Ele falando a respeito da história, do que acontece com alguém que crê. Mas não que tenha acontecido necessariamente com Lázaro. Aconteceu. Ou aconteceu. Na verdade, eu até creio que pode ter acontecido. Tem acontecido, porque ele deu o nome, Lázaro. Eu creio que sim. Porque, na verdade, isso aí é algo assim muito comum. É muito comum, por exemplo, porque no caso da história do pai, né? O pai está falando de Deus, do reino de Deus, que o filho abandonou, ele pegou e tal, né? Pode ser uma coisa assim, parábola mesmo. Porque uma das coisas assim, mais comuns que existem, por exemplo, não que o rico ele é soberbo e não que o pobre seja humilde. Você vê muitas coisas opostas a isso. Você vê muito pobre soberbo e muito rico humilde também. Mas uma coisa assim bem comum quando você fala disso. A maioria de rico é soberbo. Agora, uma coisa comum é porque uma das perguntas que deixa isso claro é quando Jesus fala a respeito disso, quando ele está tendo uma conversa com o jovem rico, um discípulo pergunta assim, puxa, mas quem é que pode entrar no reino dos céus? Então, difícil coisa, isso é impossível para o homem, mas para Deus. Então, mas para o rico, por quê? Porque o consolo dele é a riqueza, é o que ele tem. Ele se apoia naquilo, o coração dele se volta para aquilo, porque ele confia naquilo. Agora, em quem é que você confia? Mas você sabe que, na verdade, nesse caso aí, qualquer coisa que uma pessoa tenha pode ser
considerado uma riqueza? Porque às vezes uma pessoa tem um carro velho, aquilo é mais importante para aquela pessoa do que para um cara rico que tem maior riqueza. Entendeu? Então isso aí é muito relativo, né? Quem entra na idolatria. Idolatria. Porque idolatria é tudo aquilo que você põe acima de Deus ou do lado dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tem que cuidar disso daí, né? Porque isso aí é uma coisa. A gente cai fácil. Então Deus provou o coração de Abraão exatamente nisso. Né? Abraão, me dá o teu filho, teu único filho. Então você percebe que nesse tempo você não vê Abraão levantando altar a Deus. Foi estar ali com Isaac. O próximo altar que ele levantaria seria do seu filho. Até então, por onde ele passa, ele sai levantando altar de adoração ao Senhor. Mas ali do Isaac, vamos levantar um altar, um sacrifício. Então, a partir do momento que eu coloco algo acima de Deus ou do lado de Deus, é a mesma coisa do que alguém colocar um santo aqui ou uma imagem aqui, é a mesma coisa, só muda a aparência, a adoração mesmo. Agora mais o trabalho, mais a esposa, mais a família, mais isso, mais aquilo. É uma adoração. A pessoa nem reconhece, mas é adoração. Amém? Até aqui tudo bem? Voltando lá para Salamina, olha lá as fotos de Salamina, a cidade para onde alguns foram enviados, né? Olha lá, Salamina, né? Que lugar, né? Olha só o que sobrou, as ruínas da cidade. Então, lugares da Bíblia, eu andei procurando algumas coisas a respeito desse assunto. Na costa de Chipre, a antiga cidade, ela foi a parada, né, foi no começo, né, foi o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Salamina. A antiga cidade, né, o estado grego de Salamina, fica na costa leste de Chipre. Eles saíram de Chipre, foram para Salamina. Então Salamina já foi a cidade portuária mais importante da ilha, estratégica para embarcações, né, de viagens entre o Oriente Médio e a Europa, principalmente na área do Mar Egeu. Já vimos um pouco a respeito disso também nos tempos bíblicos. Durante o Império Romano, Salamina foi a maior cidade cipriota. Eu já até coloquei o significado ali para você falar assim, que não esqueça, que palavra que é esse, né? Cipriota, ou seja, daquela região, daquela redondeza, superando em tamanho a população até mesmo a cidade de Paphos. Se preocupa não, já vamos falar, não é Paphos, não é Paphos. Tá? Já vamos falar sobre Paphos também, já vamos mostrar alguma coisa a respeito desse assunto, que é a capital administrativa, né? Então ela ocupava ali uma faixa da costeira cerca de 2 quilômetros e avançava 1 quilômetro a terra adentro. Isso pouco a cidade de Salamina. Né? Então, além de Atos, os registros do historiador Flávio José, não sei se você chegou a ler um pouco a respeito desse livro, História dos Hebreus, Flávio José, muito, muito bom mesmo. Fala bastante a respeito de acontecimentos da época e aquilo que tem por trás, como nós comentamos, daquilo que está escrito para que você possa entender com mais facilidade. Então, os registros do historiador Flávio José indicam que a população judia de Salamina era bem grande. E após a ampla pregação na cidade, os missionários eles seguiram a pé, né, por Chipre, que não era muito longe, né, até a capital. E a presença de Barnabé não era mero acaso. E ele era daquelas terras, né? E ele teria grande utilidade para Paulo. Por que alguém daquela região teria utilidade para o apóstolo Paulo? Porque alguém que daquela região conhece cultura, tem um conhecimento a mais a respeito de alguns assuntos e tem ali o seu lado de útil, né? Então José, congonizado pelos apóstolos, Barnabé, congonizado, as palavras meio assim, é conhecido, chamado também, assim como Saulo, Paulo. Então o nome de Barnabé era José, assim como Pedro, Simão, Pedro, Cefas, enfim, assim, então José, congonizado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação,
levita natural de Chipre, está escrito lá em Atos, capítulo 4, verso 33, nós já passamos por isso aí, né? Então, quero comentar um pouquinho bem rápido a respeito dessa história, senão a gente vai ficar preso aqui. Então, Salamina foi fundada por volta do ano de 1100 a.C., pelos habitantes de outra cidade de Chipre, né, em Come, após a revolta judaica, entre os anos 66 a 70 depois de Cristo. A população judia de Salamina cresceu consideravelmente no ano de número 115. Ali os judeus locais se revoltaram, né, novamente contra os romanos, e essa revolta era bem constante na época. Não sei se você se lembra, no ano 70, os romanos eles chegaram e eles não deixaram pedra sobre pedra, você se lembra? Mas sempre existia essa revolta entre os romanos e os judeus. Os romanos sempre oprimindo ali o povo judeu. O povo judeu só não foi destruído porque Deus tem um plano para eles. Então eles sofreram severas represálias das tropas do general Trajano, dois anos depois. E eles foram expulsos da ilha de Salamina. Salamina era uma ilha, como Chipre também era uma ilha. Além disso, 250 mil cipriotas da origem grega foram mortos. No início do século de número 4, intensos terremotos destruíram a cidade. Depois construída e rebatizada. Normalmente nós comentamos sobre isso já, quando alguém reconstrói, quando alguém fundava uma cidade, ele colocava um nome, você se lembra? Que era em homenagem a ele, como por exemplo Cesareia, em homenagem a César, né? E aí vai. Então sempre colocava um nome ali que era em homenagem ao imperador, ou às vezes em homenagem à esposa dele, né? Então o imperador Constâncio, né, ele rebatizou a cidade, né, pelo nome de Constantia, em honra a ele que reconstruiu a cidade, Constâncio II, e que também liberou, né, os cidadãos de impostos por um determinado tempo, por um período. Não vou entrar muito diretamente nesse assunto, não, amado, para a gente não ficar assim muito preso a esse assunto. Mas só quero lembrar uma coisa para os irmãos: quando a gente olha em Salamina, de repente você vai lendo. Lembra quando nós comentamos a respeito de Tiago? Você lembra? Tiago morreu aqui, mas daqui a pouco começa a falar de outro Tiago. Você fala, rapaz, mas será que Tiago já ressuscitou? Hein? Não, porque às vezes o nome Tiago, por exemplo, era um nome muito comum. Judas era comum, e mais alguns nomes eram comuns. Então ele fala de um aqui, mas daqui a pouco começa a falar de outro lá. Jesus também tinha um irmão que tinha por nome Tiago, né? Então, Salamina, não existia só essa cidade, mas existia uma outra cidade também por nome de Salamina, né? Uma ilha na Grécia, próxima a Atenas, mas ela não tinha nenhuma relação, né, com essa Salamina que nós estamos comentando, né? A cidade ali próxima a Chipre, né, citada na Bíblia, tá bom? Agora aqui, até aqui tudo bem? É interessante que no versículo de número 5, né, depois que eles anunciavam, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Olha só ficamos nesse trecho ainda, olha só. Na sinagoga dos judeus, tinham também a João como cooperador. Sinagoga dos judeus, só para ficar nessa sinagoga dos judeus. Por que sinagoga dos judeus? Por que eles fazem questão? Então, isso que eu comento com você. Tem uma expressão que ele usa, não simplesmente por usar. Na sinagoga dos judeus. Não. Poderia dizer que era sinagoga e pronto, né? Mas por quê? Não existia só a sinagoga dos judeus. Existiam várias sinagogas na época que também. Como por exemplo hoje. Existe só a igreja evangélica? Não. Existem outros tipos de igreja. Então quando você vai falar assim, dar uma referência para alguém, por exemplo, você vai falar assim, fica tal coisa, fica próximo à igreja tal, a igreja evangélica, lá a igreja tal. Ou seja, você vai especificar para que a pessoa não possa ter dúvida a respeito daquilo que você está falando. Então quando eles falavam a respeito de sinagogas, eles deixavam bem claro, sinagogas dos judeus. Os evangelhos, você vai encontrar muito isso. Quando Jesus ia ensinar nas sinagogas deles, ou na sinagoga dos judeus, você vai encontrar várias vezes ele especificando que tipo de sinagoga que era. Então, cada sinagoga é diferente?
Porque várias religiões tinham as suas sinagogas. Por exemplo, as que mais se destacavam na época, né, na época de Jesus, eram 4, não dá para chamar de religião, né, mas eram 4 seitas, como eram conhecidas, né, seitas judaicas. As mais conhecidas eram as seitas dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. Então, mas existiam mais seitas na época que não eram tão conhecidas assim como essa. Essas eram as que mais eram conhecidas, as que mais se destacavam, né? Mas outras seitas também tinham suas sinagogas. Porém, os judeus tinham deles. Jesus ensinou na sinagoga dos judeus. E nos demais não. Então Jesus ia dos judeus, então. Na sinagoga dos judeus. E Jesus era judeu, né? Jesus era judeu. Então, com algum tipo de pessoa, eles nem tinham assim, diretamente contato, principalmente os judeus. Jesus ele era criticado por muitas pessoas exatamente por isso. Pelo tipo de pessoa que ele muitas vezes se assentava para comer. Se ele soubesse quem era fulano de tal. Olha só, o mestre deles se assenta com pecadores. Se assenta na roda dos pecadores. Olha só, aquilo que nós comentamos. Jesus não se assentava para se misturar. Jesus se assentava para influenciar. Né? Ele que influenciava, ou seja, a palavra vinha dele direcionando para o reino, independente do lugar onde ele estava. Sem exibição. Sem exibição a ninguém, né? Sem acepção a ninguém. Mas vamos dizer assim, hoje muitas vezes, quando se fala assim, principalmente acepção, a gente poderia falar assim, desse comunismo, por exemplo, que existe no mundo de hoje, é algo bem interessante. E quando a gente fala assim a respeito de acepção, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Porém, uns vão ser aceitos, outros vão ser descartados. Interessante, né? Então, mas no caso de acepção, por que aquela passagem, não lembro o versículo que está escrito assim, não dê as suas pérolas aos pobres? Exatamente, porque na verdade a palavra de Deus, o Evangelho, para quem a princípio ele foi pregado? Para os judeus. Jesus deixou isso claro quando ele veio falando para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Quando ela falando a respeito do lugar de adoração, ela falou assim, a salvação vem dos judeus. Então Jesus ia estabelecer o seu plano, o seu reinado, né, através de um grupo de pessoas. Ele começou através dos judeus. Então através dos judeus, a palavra de Deus ia. Mas ele não, depois, por exemplo, aí entra na acepção. Ele faria acepção se ele deixasse Jesus, se Jesus falasse assim, olha, vocês fiquem entre os irmãos, entre os judeus, falem só para os irmãos, só para os judeus, só para os de Israel. Ele disse, não, vocês vão, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois continua a ordem, né? Vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí ele quebrou essa barreira da decepção. E de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a questão não era simplesmente alcançar, era preparar um povo com a verdade, para depois essa verdade ser anunciada, para que não houvesse confusão. Por isso que, por exemplo, Paulo, embora vivesse naquela região, ele foi levantado como apóstolo dos gentios. Pedro era mais ali diretamente para os judeus, mas Paulo para os gentios, para um outro povo já. Então, quando Jesus estava falando ali para a moça, para a mulher no poço de Jacó, a respeito de adoração, ele deixou claro, a salvação vem dos judeus. Vocês adoram, mas vocês não sabem que vocês adoram. Porque os samaritanos, eles eram idólatras. Né? E muitos dos judeus não conversavam com os samaritanos por questões religiosas e também políticas. Mas, e até se assustaram os discípulos quando eles voltaram da cidade, né, foram comprar comida e voltaram. Eles se assustaram assim, de ver Jesus conversando por 2 motivos. Primeiro, com a mulher, sozinha, não era costume. Segundo, uma samaritana. Eles não perguntaram nada, mas ficaram assim, diz a Bíblia, ficaram meio que, como quem diz, será que Jesus está falando com essa mulher aqui, né, beira desse poço? Mas ele deixou claro a respeito de onde vem a salvação. E ele não faz acepção porque ele pediu para que o Evangelho, mandou, né, para que o Evangelho fosse anunciado. E as perseguições, como nós já estudamos sobre esse assunto, as perseguições elas vieram e elas cooperaram para o crescimento do Evangelho. Porque conforme vinham as perseguições, os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles tinham que se espalhar. Nessa aí, eles iam pregar para outras cidades também, para onde eles iam. Eles fugiam para outras cidades e automaticamente as outras cidades eram também alcançadas. Olha que interessante.
Então você vê que, né, se Jesus não cutucar ali, a pessoa fica. É como, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, né? Faraó atrás e o mar na frente. Eu vou ter que ir para frente, porque para trás de Faraó não dá para ficar aqui olhando para esse mar, não sei se eu vou passar no meio. Então o inimigo já vem atrás, né? Então, aquilo que a gente sempre comenta, né? Algumas coisas acontecem na nossa vida para ver se a gente acorda para a vida, para ver se a gente anda, né? Então, tem coisas que... Tem hora, irmão, que há tempo para tudo, Eclesiastes 3 diz isso. Mas há tempo que você tem que marchar. Vai ter tempo que você vai ter que se consagrar, vai ter que buscar Deus, botar o rostinho no chão, mas vai ter tempo, irmão, você vai ter que marchar. Por exemplo, quando Moisés buscou, só para a gente já vai voltar no assunto, quando Moisés buscou a Deus ali diante do mar, por exemplo, Deus falou assim para Moisés: é isso aí, Moisés, você fez bem. Você fez bem de me buscar, Moisés. O mar aí na tua frente, você fez bem de me buscar. É assim que se faz. Deus falou isso? Deus falou a Moisés: por que você clama a mim? Ou seja, não é hora disso agora. Por que você clama a mim? Diga ao povo que marcha. Agora é hora de marchar. Vai inimigo atrás. Então Deus teve que bloquear o inimigo com aquela nuvem, né? Escura, né? Que para eles era noite, era trevas, mas para o povo de Israel, para os hebreus era luz. Mas aquela hora era hora de marchar. O que você tem na mão? Apesar que o mar hoje tem vários significados para hoje, né? Mas uma pessoa com um ser humano diante de uma situação dessa... Mas, por exemplo, qual o propósito de Deus para com Moisés? Você sai para a terra prometida, não era para morrer ali. E nem era para ficar plantado no mar. Vamos dizer assim, né? Que é dele que... Por exemplo, os discípulos, por exemplo, na agitação lá do mar, né, do mar da Galileia, Jesus falou assim: vocês vão indo, né? Eu encontro vocês do outro lado. Daqui a pouco eles, desesperados assim, como quem diz assim, não vão perecer. Perecer? Jesus falou que ia esperar do outro lado. Ia se encontrar do outro lado. Então significa que eles iam passar do outro lado, eles precisavam crer. Então aqueles momentos que nós sempre comentamos, a gente ora a Deus, busca a Deus, e é como que se Deus desse um passo para trás assim, vamos provar a fé. Isso acontecia muito, aconteceu com Paulo, né? Eu me sinto sozinho. Não, você pode até aparentemente se sentir sozinho, porque é um sentimento humano, mas Deus mandou ir. Deus falou: vai. Então, vai. Deus me fortalece, me abençoa nesse dia. Deus seja comigo, Pai. Eu vou para o lugar que o Senhor mandou. Porque todo dia Deus, filho, vai, faz isso, aquilo, vai. Nós precisamos carregar. Irmão, Abraão carregou a palavra durante 25 anos. Teve que carregar a palavra de uma promessa para a vida dele. Durante 25 anos. Então nós precisamos carregar a palavra de Deus, a palavra que Ele tem colocado no nosso coração. Deus falou semana passada, mas depois Deus não falou mais. Mas a palavra de Deus mudou. Se Ele falou uma vez, está falado. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente fala sobre esse assunto. Então, se Deus falou, até que Ele fale o contrário, é isso aí que vai permanecer e prevalecer na nossa vida. Né? Nem? E sinagoga dos judeus. Então, existiam várias sinagogas. Então, aqui as sinagogas, eles anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Coloquei alguma coisa aqui, né, de sinagoga para você ver, né? Olha lá. Algumas coisas que tinham na sinagoga, né? As tábuas da lei, né? Tinham lá as pessoas, os homens, né? Usavam aquele roupão. Alguns usavam uma espécie de uma proteção na cabeça, né? E lá o que se fazia, né? Algumas coisas que se fazia na sinagoga, que é o aprendizado. A gente vai ver um pouco a respeito desse assunto, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, sinagoga, vamos lá. Quando o templo de Salomão, você se lembra lá do templo de Salomão, né? Quando o templo de Salomão, não é que ele ficou mais cedo, né? O anticristo mais cedo está fazendo lá, né? Não é aquele templo, aquele lá é uma pouca vergonha, é um desviado que está fazendo os negócios daquele, né? Então, quando o templo de Salomão, aquilo lá é uma homenagem à maçonaria. Se você parar para analisar, na verdade, o templo de Salomão não tem nada a ver com aquilo. Aquilo lá é uma deturpação daquilo que Deus mandou fazer lá no passado. Então, quando o templo de Salomão ele foi destruído, o povo judeu foi levado para o exílio, foi levado preso, né, na Babilônia. E isso era bem comum, né, quando, por exemplo, a nação mais forte invadia
determinadas cidades, determinados lugares, o que eles faziam? Eles pegavam mulheres e pegavam... isso acontecia sempre na palavra de Deus. É por isso que tinha os atalaias aqueles que ficavam nos lugares estratégicos. Quando o inimigo vinha, ele tocava a trombeta, o exército já se punha na posição de como quem disse, se ele vier, estou preparado. Né? Os atalaias, as torres de vigia, né, ficavam sempre postas, né, em lugares estratégicos. E, por exemplo, você se lembra quando... tem alguns que fazem até campanha com relação a isso. Mas você se lembra, por exemplo, quando Ló teve a notícia de que... Abraão teve a notícia de que Ló foi levado cativo, você se lembra? O que aconteceu? Chegou um povo mais forte, né, os inimigos, entraram nesse Sodoma e Gomorra, levaram Ló também como cativo. E Abraão na época, ele separou os seus 318 homens de confiança e foram até atrás, já sendo velho, foram atrás, pegaram tudo de volta, né? E, enfim, isso era bem comum na época, né? E tanto, por exemplo, depois o nome deles mudados, né? Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes mudados já. Mas Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram levados cativos. Eles estavam na Babilônia, né? Ali, mas foram levados cativos diante de Nabucodonosor. Eram prisioneiros. Foram tidos como sábios, porque Deus era com eles e tinha um plano ali também, mas foram levados cativos. Aquela menina, por exemplo, que era empregada ali, que trabalhava na casa de Naamã, tinha sido levada cativa, prisioneira. Era bem comum isso, né? Bem comum mesmo. Qualquer coisa assim se prendia. Por exemplo, você se lembra daquela passagem que a mulher ela chegou diante do profeta e disse assim: profeta Eliseu, meu marido morreu e ele devia, né? E os credores querem pegar meus filhos, querem levar meus filhos e eu não tenho o que fazer. Aí o que ele foi? O que você tem na tua casa? Aí tem um pouquinho de azeite, então você vai lá e faz isso, aquilo. Ou seja, resumindo, era comum, por exemplo, se a mulher não tinha, o marido morreu, a mulher não tinha com o que pagar, ele levava os filhos como escravos, como quem fosse assim, é como um penhor, né? Hoje, por exemplo, te dá o nome da casa, eu tenho um carro aqui, então eu vou fazer empréstimo. Então funcionava assim, se não tem condição, vai, vamos, ele leva embora. Isso aconteceu com Jacó também, Jacó trabalhou por reis 7 anos. Não, Jacó na verdade foi o dote, né? Porque também era um costume da época, né? O dote. Se pagar o dote, Jacó pagou com trabalho. Em roupa. Custou caro, essa custou caro. Então, o povo judeu foi levado para o exílio na Babilônia, longe de Jerusalém, impossibilitados do comparecimento aos cultos, aos sacrifícios, porque também era de costume. Se você ler em 1 Samuel, no capítulo 1, quando fala de Eucana, de Ana e Penina, ele fala de uma vez por ano, eles sempre iam para Jerusalém para cultuar, para adorar, sacrificar, depois eles voltavam. Você se lembra disso? Então, o povo judeu tinha esse costume, né? Então eles ficaram impossibilitados do comparecimento nos cultos para apresentar seus sacrifícios a Deus, porque eles estavam presos, eles estavam aprisionados. E também ficaram longe do aprendizado da palavra. Eles velam muito isso, eles valorizam muito isso, os judeus, sobre o aprendizado da palavra. Hoje, por exemplo, quantas pessoas têm no culto comigo? 43. 43. Hoje nós temos quantas? Significa valorizar o aprendizado da palavra. Então se valoriza uma coisa, mas na verdade a outra acaba ficando para trás. Então, tem dias assim que a gente tem essa dificuldade de estar conversando, assim, esse bate-papo. Mas os judeus valorizavam isso. Os judeus valorizavam o aprendizado da palavra. E eles aprendiam a palavra onde? Nas sinagogas. A sinagoga era um lugar específico para o aprendizado da palavra. Templo para adoração. Sinagoga, aprendizado da palavra. Então, os exilados, os prisioneiros, né, judeus, eles passaram a realizar suas reuniões nas casas. Como, por exemplo, a gente está aqui, ó, estudos ainda, né? Esse espaço, né, que é uma casa, né? Nas casas uns dos outros. Com o tempo, os lugares fixos para tal intento foram sendo estabelecidos e responsáveis pelas atividades. E foram
ali escolhidos, né? E era o início das sinagogas. Começou então a sinagoga dele aí. Foram fixando, não era fixado um lugar, mas eram feitos os lugares de aprendizado nas casas uns dos outros, né? Não era fixo na casa de tal pessoa. Hoje, nessa semana vai na casa de Filipe, outra semana vai na casa de irmão Zé, outra semana vai na casa do João, na outra na casa do Cláudio. Funcionava mais ou menos assim. Então eles estabeleceram um lugar fixo para o aprendizado da palavra. Como já que eles estavam longe, né? Vamos pelo menos fazer algo aqui para que a gente possa se juntar para aprender a respeito da lei, a respeito da palavra. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Qualquer coisa você me interrompe aí, tá bom? Em nome de Jesus. Então, a palavra sinagoga, né, ali no grego, fica esse nome todo embaraçado que você está vendo, que eu não consigo nem pensar em falar, que é a junção, né, de união e educação, dando ideia de uma reunião para o aprendizado, ou seja, se educava, né, trazendo aquela educação cristã, né. De repente você pensa assim, então na sinagoga educava, então vou trazer onde eu trazer meu filho para educar. Vou levar lá na igreja para educar meu filho. Então, educação cristã, né? E também a reunião para o aprendizado da palavra. Então aqui fala a respeito do significado, né, da palavra no hebraico, a palavra como ela é usada, como ela é empregada, né? E como um sentido também ele dá como casa de reunião, né? Ou casa de oração. Você se lembra quando Jesus ele entrou, né? E as pessoas estavam ali barganhando no templo, estavam comercializando no templo. Olha essa palavra, casa de oração, olha lá. Estavam barganhando no templo. Então tudo que é falado tem um porquê, casa de oração. Nós cantamos domingo, né? E essa casa será chamada casa de oração. Então Jesus chegou, não gostou daquele comércio, saiu virando chicote para cá, chicote para lá. Vocês estão pensando em fazer o que da casa do meu pai? Convite de ladrão, de salteadores? A casa do meu pai será chamada casa de oração. O que ele chamou de casa do meu pai, no caso, especificamente? O lugar onde as pessoas estavam comercializando. Como por exemplo... Daí era uma sinagoga aí, no caso? Sinagoga. Tanto que também o templo também era a casa de Deus. Né? Porque, por exemplo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Mas, por exemplo, quando ele fala a respeito de casa de oração, um lugar onde... Né, porque o profeta Isaías também fala a respeito exatamente desse assunto, o profeta Isaías. Então, tudo que Jesus fazia, tudo que acontecia, era para que se cumprisse a palavra que já fora dita pelos profetas. Jesus cumpriu todas as profecias ali que vinham sendo feitas a respeito da vida dele. Jesus cumpriu todas as profecias. Então, por isso que ele diz que nenhuma vírgula, nem o tio vai passar sem que se cumpra. Né? Tem pessoas que acham que ainda vivem no tempo da lei ainda. E, não, a lei não passou e tal, e aquela coisa toda. Olha, irmãos, existem linhas de pensamento, na verdade eu sempre respeitei, né? Linhas de pensamento, e eu não vou deixar de crer no que eu creio porque alguém pensa diferente do que diz a palavra, né? Mas eu respeito, considero, mas quando se fala a respeito de nova aliança, a tua Bíblia se divide em duas partes: Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. Se, na verdade, não fosse necessário refazer a aliança, a gente continuaria com as tábuas da lei. E deixa eu lembrar você que está escrito que todo aquele que vive pela lei, como disse o apóstolo Paulo, ele vai ser julgado pela lei. E diz mais ainda, que pela lei ninguém é justificado. A lei não justifica, a lei ela mostra o pecado. Você errou, você deve, você tem que pagar por isso. A lei não justifica. Ou seja, a lei ela condena, mostra o erro para a pessoa. A graça justifica através de Jesus, através do sangue dele na cruz do Calvário. Então, se na verdade a lei não passasse, também Jesus não seria necessário. Para quê? Debaixo de jugo a gente já estaria. No entanto, em Mateus 11, 28, Jesus falou: vamos trocar de jugo aí. Se pesar demais para você, você não vai conseguir carregar. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Nenhum homem na face da terra, a não ser Jesus. Porque ele disse assim, em Romanos: todos pecaram, viviam pela lei, todos pecaram, e instituídos estão na glória de Deus, estão fora da glória. Mas até mesmo hoje, a gente falou aí que ao homem impossível, a gente não se vê como merecedor de uma coisa que tudo a gente
se a lei está lá e a lei condena, pode ser que você não caia em uma, mas em várias partes da lei você vai se enquadrar em erros. A lei, olhando para ela, é como se, por exemplo, existisse uma condenação, que ela mostra o erro, ela aponta, ela condena. É como, por exemplo, existe uma condenação ao nosso respeito e a gente fosse para tribunal. Porque se tem uma lei, tem que se cumprir. Se for transgredida a lei, vai para o tribunal. Isso é o comum que acontece no mundo aí fora, né? E embora o mundo que a gente vive, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Mas vamos supor que o mundo fosse justo, seria assim. Vai para o tribunal. Eu não recorri, mas eu estou vivendo ainda pela lei. Mesmo transgredindo a lei. E tanto que Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Viviam pela lei. Quando se falava a respeito da mulher adúltera. E agora, por exemplo, a gente chegasse diante de um tribunal, vivendo ali pela lei, mas transgredindo a lei, o que vai acontecer? Você vai ser condenado. A gente vai ser condenado. Senão a lei seria corrompida também. É porque nós não somos justos, né? Assim como nós vemos lá no Senhor Cara Legal, Deus é um juiz justo. Ele vai julgar. Você pecou? Errou? Você vai ser condenado. Não, mas esse foi justificado pelo sangue de Jesus. É uma outra história. Está Jesus assinando lá embaixo, justificando a mim e a você. Isso quando entregamos a vida para Ele, vivemos a vida, assim como está escrito lá em João 17, como nós lemos no começo, né? A palavra nos santifica quando nós buscamos dela. Aí nós somos absolvidos por causa de Jesus, por causa do sangue dele, do nome dele, pelo que ele fez por nós. Isso fica bem claro, né? Nós não somos merecedores, assim como nós cantamos, né? Música Alegria Acesso. Senhor, eu não sou nada sem o teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas através do teu Filho Jesus, aí as coisas começam a mudar na nossa vida. Só através de Jesus e por causa dele é que nós somos justificados. Né? Então a gente deve toda a nossa vida a Ele. Tudo que a gente tem, tudo que Ele fez na nossa vida, tudo nós devemos a Ele. Né? Jesus é tudo para nós, na verdade. Essa é a obra do Espírito Santo, não podemos repetir seu Espírito. Tudo na nossa vida é louvado seja o nome de Jesus por isso. O nome sobre todo nome, né? E até aqui tudo bem? Como a hora já foi, só quero fazer um comentário pequeno, né, só para terminar. Escrevi algumas coisinhas aqui. Então, quando fala a respeito da casa de oração, né? Então, na medida que os judeus eles se espalhavam pelo mundo, foram estabelecendo sinagogas. O evangelho também era pregado conforme os judeus eram espalhados pelo mundo. Nos lugares em que se fixavam. Por exemplo, como eu comentei a respeito da sinagoga do estado de São Paulo, olha onde é Israel. Né? Jesus era judeu, significa que as sinagogas estariam só lá, se fizesse acepção. E por causa de perseguições, foi judeu para o mundo inteiro espalhado. Até no Brasil, né, no estado de São Paulo, tem sinagoga, Campinas eu sei que tem também. Sinagoga dos judeus. Então, o evangelho, de certa forma, está sendo pregado em todos os lugares. Né? E eram construídas, né, no ponto de maior destaque, né, das cidades, né, ou os pontos mais altos, né, ou nas áreas centrais das cidades, nas comunidades planas, como eram mais valorizadas na época, né, para que elas fossem achadas com facilidade. Né? Até aqui tudo bem? Se os judeus tivessem aceitado a Jesus, nós não seríamos salvos? Na verdade, vamos supor que o plano de Deus fosse outro. Aí existiria a tal de acepção. Se Jesus viesse simplesmente para os judeus simplesmente aceitassem a Jesus, entregassem a vida para Ele, não. Jesus, esse é o Messias que esperávamos, ficaria por isso mesmo. Porque tanto que os judeus eles queriam Jesus como se fosse só para eles. Eles tinham esse particular, não, Jesus é só nosso. Tanto que, por exemplo, eles achavam que Jesus era só para eles, como Pedro, por exemplo, teve dificuldade quando ele foi na casa de Cornélio. O anjo revelou para ele a respeito do que aconteceria, né? Mas ele teve dificuldade. O que ele fez? Esperto, que a palavra diz assim, quando a gente vai, algumas atitudes que a gente vai tomar, a gente tem que levar testemunho. Algumas atitudes. Algumas conversas, por exemplo. Tem conversa que eu vou fazer com algumas pessoas, eu não vou sozinho. Vou com alguém. Então, pastor, mas os judeus é um pessoal complicado, então, né? Porque se eles queriam Jesus só para ele, por que não aceitaram, então? E por que na hora da condenação de Jesus, todo mundo gritou para crucificá-lo?
Eram judeus, né? A multidão. A questão é quem crucificou Jesus? Na visão assim do irmão. Só por Deus. Não. Quem crucificou Jesus? Você tem as opiniões, né? Não, eu sei. Deixa eu lembrar. Se eu voltar aqui, ó. Não vou lembrar. Mas a gente já falou sobre isso daqui. Isso daí, né? Não consigo lembrar. Existe uma expressão que quando se lê, dependendo de como se lê e como se interpreta, se imagina que os judeus crucificaram, mas os judeus não crucificaram. Quem crucificou Jesus ali, na sua prática, foram os romanos. Porém, eles foram entregues pelos judeus. Pilatos, ele falou assim, na crucificação, quando ele escreveu, né? Pilatos era judeus ou romano? Não sabia. A nacionalidade de Pilatos, não estou lembrado. Fala da nacionalidade dele, mas eu não estou lembrado. Mas então foi os romanos que crucificaram o Senhor? Os romanos crucificaram, porém, a mando das autoridades judaicas. Então, quando Pedro, por exemplo, ele disse assim, vocês crucificaram Jesus, o diácono lá, Estevão também falou a respeito disso, na verdade, quando ele disseram assim, vocês crucificaram Jesus, na verdade é como que ele dissesse assim, vocês entregaram Jesus para ser crucificado. Porque tanto aquele que manda como aquele que faz tem a mesma culpa. Sim, Por isso que alguns, mas judeus crucificaram. Estevão está dizendo aqui, Pedro também falou isso, né? Não, mas os romanos crucificaram. A multidão poderia ser romanas, então. A multidão É diversa, né? Vamos dizer. variada, mas incitados pelos romanos. É. Os romanos incitavam, não crucifica, ele é problema para nós. Mas também a gente pode levar em consideração como se fosse hoje, né? Tem cristão no Brasil, tem muitos cristãos, mas também tem alguns que não são. Muitos que não são, né? Os sacerdotes da época, esses sacerdotes judeus, eles influenciavam muito mesmo. E tanto eles incentivaram a crucificação de Jesus, e os romanos aproveitaram aquele calor todo, como também, bem depois disso, os sacerdotes, para você ter ideia, não vai dar tempo mais de vir na coisa hoje, vou marcar aqui onde eu vou parar. Mas os sacerdotes, para você ter ideia, eles, ali já próximo da época de Lutero, os sacerdotes, eles os católicos, os romanos, né? Agora os romanos, né? Sacerdotes, mais conhecidos como padres. Eles tinham influência tão grande assim, na vida da pessoa, influência tão grande, que quando alguém, por exemplo, estava pensando em se desviar do catolicismo, por exemplo, da religião romana, eles iam atrás. Eles matavam. Eles matavam mesmo quando a pessoa saía dessa crença. Por exemplo, você pode pensar, mas isso aí está longe, isso aí faz tempo. Tem um pastor amigo nosso, faz o que isso? Faz acho que uns 7 anos, 8 anos. Pastor amigo nosso, 7, 8 anos. Porque tem cidade assim que carrega muita tradição. Dispensa a palavra, joga a palavra fora, mas carrega muita tradição. E ele foi alugar uma determinada propriedade para começar o trabalho da obra, né, da igreja, né? Foi alugar, está tudo certo. Sabe o que o proprietário falou? Agora vamos consultar o padre para ver o que o padre decide. Quando vai consultar o padre, não pode ficar consultando o padre lá porque eu vou procurar outra coisa. Não, mas eu acho que ele vai liberar assim. Ele falou assim, não, fica você com o padre, deixa eu vou procurar outra. Então, muitos, depois do feito, a última palavra é do sacerdote. Porque eles carregam ainda isso com eles, essa tradição toda com eles. Desde quanto tempo? Cidades pequenininhas, assim, muitas cidades, carreguei só ali. Evangelho não entra fácil, não. Pastor, na verdade, a palavra do padre é superior até do próprio prefeito. Prefixo TX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359.
Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está rolando?